transborda, né, Pedro? Exato. Toda vez eu escuto já, quando eu ouço essa expressão, eu escuto Rosana Jatobá falando Isso. já algum comentário CBN em Sustentabilidade. relação a esse assunto, verdade, dentro do CBN Sustentabilidade. Mas primeiro quero dizer aqui um bom dia, Luiz, e seja bem-vinda. Fica à vontade para dar um alô para nossa audiência. Bom dia Camila, bom dia Pedro, bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, doutora. Muito bem, a gente está acostumado a ouvir, né, um pouquinho por aqui. Muitos ouvintes nossos, doutora, já estão acostumados também a ouvir essa sigla, né, essas palavrinhas, essas letrinhas mágicas. Mas eu queria que a senhora começasse trazendo um pouquinho mais de detalhes para a gente, né? Quando a gente fala ESG, o que na prática, literalmente, isso quer dizer, literalmente, como diz Lacerda Sintra, e, e por que também, né, esse conceito tem ganhado tanto destaque, principalmente quando a gente fala do cenário empresarial. Fica à vontade para trazer essas pontuações para a nossa audiência. Obrigada. Bom, o ESG é uma sigla, na verdade aí a gente brinca que é uma sopa de letrinha, mas ele quer dizer o ambiental, o social e a governança. Então, na verdade, Camila, o ESG é uma ferramenta estruturante de qualquer negócio. E aí, para além de todas as discussões acadêmicas ou de mercado que existem, né, em razão desse novo olhar para os negócios, é importante que a gente saiba para onde vai o futuro. O futuro vai, né, as empresas vão, o consumo vai, para onde que o olhar está? O olhar está onde existem pessoas. Quando a gente fala de pessoas, então não tem como falar de pessoas, de consumo, de mercado, de financeiro, de lucro, de empresas, sem olhar realmente para quem está em volta de tudo isso. Então, é olhar realmente para o meio ambiente e às vezes a gente percebe que eles colocam o ESG só na questão ambiental, e não. É muito maior que isso, né? O social, quando a gente fala das pessoas, e a governança corporativa, que é quando a gente constrói toda uma estrutura para que essa engrenagem aconteça, para que a mágica se faça. Então, o E e o S é para onde a gente vai. E como a gente vai fazer isso é através da governança. Agora, doutora, as 3 letrinhas aí, conforme a senhora já conceitou, ela precisa se trabalhar elas em conjunto para ter um bom resultado? Trabalhar especificamente cada especificidade ali do ESG? A gente precisa olhar, o negócio sempre ele começa lá no topo. Então, por isso que é importante. Muitas vezes me perguntam, meu Deus, mas uma advogada falando de ESG. Não é comum realmente, mas hoje já é um assunto que está muito em pauta. Por quê? Não tem como a gente falar de uma estrutura societária, de falar de uma empresa, de falar, né? O tom, ele vem do topo. Então, eu preciso, para onde que está o propósito dessa empresa? Onde que está o olhar dela? Eu preciso olhar ali, sabe? Missão, visão, valores. É dali, daquele topo que vai desencadear toda a estruturação do negócio. Então, é necessário que olhe sim para o S, que são as pessoas, e não é só trabalho filantrópico, tá, Pedro? A gente não está falando só de doação, de trabalho social. Nós estamos falando de pessoas, de gente, de olhar para dentro do negócio e fortalecer isso para que realmente você consiga. O trabalho tem que ser de dentro para fora. Quando a gente fala do ambiental, não é só práticas sustentáveis que estejam aí em torno do meio ambiente. É realmente pensar, às vezes... Dentro da cultura da empresa. Dentro da cultura do negócio. Vamos cuidar do nosso resíduo. Como essa empresa cuida do próprio lixo. Como a empresa... Então, a mentalidade, ela precisa vir. Ano passado teve um evento do Sebrae, e foi bem legal, que foi ESG para pequenos negócios. Inclusive, eu estive lá na mesa, no debate, e foi muito legal, porque eles trouxeram exemplos de empresas, sabe, pequenas. Então, ESG não é só para grandes negócios. Inclusive, é para empreendedor individual. Por quê? Porque é a mentalidade estruturante do negócio. E a governança é a grande trilha. Não tem como pensar no meio ambiente em todo, né, dentro dessa questão ambiental, não tem como pensar nas pessoas, no social, sem a gente criar um sistema que você consiga realmente fazer tudo isso acontecer. E doutora, a senhora que está mergulhada, eu falei senhora aqui antes de começar, ela falou, não, Camila, senhora não, mas é a força do hábito, eu não consigo. Vou tentar você aqui, você que está mergulhada aí nesse universo, né? É possível trazer aqui algumas experiências, por exemplo, o que você percebe, né, quando a gente fala desse tema? Para onde que o pessoal está indo mais? Eu vou ter que fazer esse negócio aí, vou ter que, né, encaixar esse tal do ESG para eu me adaptar, para eu conseguir um determinado benefício ou não? Ou as pessoas, de fato, estão incorporando
fazendo isso, né? Não, preciso fazer porque é importante, porque vai me levar para determinado caminho. Tá sendo mais na marra ou o pessoal tá incorporando mesmo esse universo? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Ou um pouco de tudo, né? As críticas são enormes, né? Que sempre, mas nenhuma ideia nova, ela vem sem resistência. E eu acho que essa é a beleza. Mas o que acontece hoje? Eu faço parte do conselho do Capitalismo Consciente aqui da filial de Cuiabá. E é um movimento, tá, a nível Brasil, e ele mostra para as empresas, independente do tamanho delas, como é possível cuidar, olhar para o propósito, olhar para a cultura, olhar para essa gestão toda ambiental e criar negócios conscientes. E ali, a gente tem um universo de coisas. Então, sempre eu gosto, assim, quando a gente leva o assunto, de não tratar o ESG como se fosse uma coisa nova. Porque não é, Camila. Sempre que a gente senta com uma empresa para conversar, para falar de uma estruturação societária, para falar de uma governança corporativa, é importante olhar para o que já é feito. Inclusive, desculpa interrompê-la, mas há pouco tempo a gente conversou com um representante do Sebrae também sobre isso, e ele falava, às vezes a gente vai conversar, a pessoa fala, mas isso aí eu já faço. E já faço faz tempo. E não tem nem a dimensão, né, doutora? Exatamente. Então, o que a gente precisa é olhar para como a empresa funciona, como ela se organiza, quais são. Por isso que está muito conectada a propósito e valor. Então, assim, quando eu tenho valores, quando você consegue pegar os valores daquela empresa, é fácil você encaixar as ações e perceber o que vai para cada letrinha. Isso aqui que vocês já fazem é uma ação que está conectada ao social. Isso aqui que vocês já fazem está conectado ao ambiente. Então, o que a gente precisa é organizar o que já é feito para comunicar melhor. E a partir do momento que você tem mais clareza do que você já faz, é fácil você organizar uma governança que consiga criar próximos passos. Então, isso eu já faço. O que eu posso fazer para aumentar as minhas ações? O que eu posso fazer para que isso chegue realmente, de fato, ao colaborador? Para que ele entenda o valor que ele tem do nosso negócio? Para que eu possa conversar sobre retenção de talentos? Porque, inclusive, o movimento agora, Capitalismo Consciente aqui da filial, fez uma pesquisa super legal sobre, analisando as empresas Cuiabá e Várzea Grande. Depois eu posso até compartilhar com vocês. E olhando o consumo, sabe, as gerações, onde que elas estão olhando? Qual é o ponto? Quais são as ações que a gente está verificando? Doutora, a gente vai precisar fazer uma pausa bem rapidinho por conta do repórter CBN, mas o papo tá bom, a conversa tá boa, vai passando rápido, mas longe. A gente já volta. Depois de uma pausa obrigatória para a gente acompanhar o repórter CBN, agora 8h34, você que está chegando agora na nossa sintonia, a gente está conversando com a advogada Luíse Menegassi, ela falando um pouquinho sobre ESG, o que são essas letrinhas aí, né, como ela usou no início, Panoca, uma sopa de letrinhas. Exato. Aí, o conceito, por que ele tem ganhado tanto destaque, principalmente no cenário empresarial. Só para a gente retomar um pouquinho, que a gente precisou fazer aquela pausa para o repórter CBN, a doutora Luíse vinha falando ali sobre, né, implementadas todas essas ações ou analisando, né, tudo aquilo que eu já tenho aqui na minha empresa, tudo aquilo que eu já realizo, a gente tem que mirar ali nos próximos passos, né, entender como é que funciona, organizar e para onde é que eu tô indo, né? Eu queria que a senhora ficasse à vontade, você ficasse à vontade, perdão, para concluir, se tem mais algum tópico antes da gente passar para outras curiosidades por aqui. Camila, eu acho que é interessante a gente deixar a seguinte ideia. O ESG é uma ferramenta estruturante e é preciso entender o que já é feito, porque essas ações elas já acontecem, tanto na questão ambiental quanto na questão social e também da governança, e não olhar isso, porque assim, o empresário ele tem tantos desafios na vida empresária, não olhar isso como mais um desafio, mais um quebra-mola que precisa ser ultrapassado ou algum custo que vai ser adicionado ao negócio. A gente tem que olhar e ter clareza do que já é feito e ter próximos passos, né? Para onde a gente vai, o que a gente quer com esse negócio. E não esquecendo que é sempre, né? O tom, ele vem sempre do topo, por isso que é importante essa estruturação toda descendo da estruturação societária dessas empresas. Essa questão do custo, só se me permite, Panoc, que era algo que a gente falava aqui nos bastidores, acho importante também a doutora Luíse trazer ao ar, porque, né, quando a gente tem questões novas que a doutora falou que nem é tão nova assim, né, a gente tem que parar de usar um pouco esse termo, porque são práticas que já vêm acontecendo há muito tempo. Mas as pessoas têm esse costume, né, esse hábito de fazer essa ligação com o custo. Eu vou gastar mais na minha empresa, isso aí vai me trazer uma série de, né, vai me gerar prejuízo. E
não é bem por aí, doutora. Eu queria que você explicasse também um pouquinho pra gente. Pelo contrário, isso pode representar uma redução dos custos para um determinado empresário? A gente já tem inúmeras pesquisas, tá, relacionadas a isso e mostra o seguinte, quando a gente tem clareza de onde que nós estamos investindo esse dinheiro, e é um investimento, não é um custo. Por quê? Porque ele retorna. Se a gente está falando de negócio, é inevitável falar de lucro. Então, empresas, elas precisam gerar lucro, é óbvio. Agora, esse lucro, ele pode ser compartilhado com todos, inclusive com quem está ali trabalhando dentro do negócio e fazendo ele crescer. Então, ter um ambiente sadio para o desenvolvimento do trabalho é um lucro, a gente reparte isso, esse benefício. Então, tudo isso precisa ser colocado na conta. É importante dentro da governança que tenha-se um planejamento estratégico para a gente ver ali os indicadores. Ok, então estamos investindo X em ações dessa natureza dentro da empresa, fora da empresa. Qual é o retorno disso? Como que está a minha retenção de talentos? Hoje, quando a gente olha para as gerações, a gente percebe, especialmente os milênios, eles querem trabalhar em empresas que olhem para o futuro, que olhem para um consumo consciente, para um equilíbrio de mercado e especialmente para um ambiente sadio de trabalho. Então, a retenção de talento é um ponto super importante e que hoje as empresas gastam muito dinheiro nisso e às vezes as próprias ações que já são colocadas ali em prática podem e mostram serem eficazes, né? Para que eles fiquem. Perfeito. Agora, Pedro, fica à vontade. Agora, doutora, sempre que tem uma novidade, tem esse conflito de gerações, né? A senhora até mencionou isso. Como é que funciona esse processo sucessório? A senhora mencionou aqui, essa nova geração, de certa forma, está engajada com todos esses valores. Tem, de repente, algum ruído? Esse processo sucessório é só mais uma, digamos, desconfiança que o ESG provoca nas grandes empresas. Inclusive, esse é um tema de um capítulo nosso do livro, eu trouxe aqui, depois vou dar para vocês de presente, que chama Herança ou Legado. Então, o que você deixará para a próxima geração? Tem tudo a ver com essa pergunta. E aqui a gente trata de uma maneira, assim, sem o juridiquês, né? Que é tão usual aí na nossa profissão. A gente trata justamente de o que a gente está deixando, o que vai ficar aqui, quais são os valores que a gente vai deixar para essa empresa, para esse mercado, para tudo que está ficando. Não só a herança ali de patrimônio, mas realmente o legado, os valores, os propósitos, aquilo que realmente fica e fica impregnado. Então, é um ponto muito importante. E se a gente conversa com um empresário, sempre que a gente pergunta, né? Ok, mas o que você quer deixar? A princípio, existe uma preocupação com o patrimônio, óbvio, claro, mas é muito mais que isso. Então, deixar valores, deixar aquilo, né? Fazer com que a empresa ela prospere e seja longeva, realmente é um grande legado. E as empresas, para alcançarem isso, elas precisam olhar para o ESG, que não é realmente algo novo. É realmente algo que veio embalado de um jeito diferente, bonitinho, para o mercado. Mas é um assunto recorrente que já vem sendo discutido, inclusive pela ONU, são discussões internacionais, né? E vão chegando, e aí assim, quem se ajusta está dentro do mercado. A longo prazo, a gente vê, inclusive, uma questão regulatória mesmo, de relatos integrados, de anualmente as empresas emitirem relatórios mostrando quais são as atividades. Hoje não é obrigatório, mas a gente vê que as grandes empresas, inclusive as que têm mercado internacional, já vêm fazendo isso, tá? Natura, por exemplo, né? Eu Gerdau, acho que tem faz vários tempo. exemplos. Eu lembro que eu era pequenininha ainda, eu estudava ainda e eu queria dinheiro, né? Quer dinheiro. E minha mãe falava, vai vender Natura, vai vender Avon. E desde então, né, já faz horas aí. A Natura sempre foi um exemplo, né? É uma grande empresa, sempre foi um exemplo. Tem isso muito forte, né, doutora, no seu DNA. E aí eu vou só aproveitar esse gancho. Falamos da Natura, uma grande empresa. Mas a empresa ali do seu José, que está ali no meu bairro, ela também consegue implementar essas práticas? Quando a gente fala de ESG, é um universo que é possível para todos, independente ali do porte da empresa, doutora? Com certeza, sem dúvida. E na maioria das vezes, essas empresas já têm práticas. Então, o primeiro ponto é sempre ter mais clareza aí e do que já é feito para comunicar melhor, mas independente do tamanho da empresa. Inclusive, as empresas aqui, né, no nosso estado, tanto no setor, e especialmente no setor do agro, eu estava falando com o Pedro aqui nos bastidores, a gente percebe que às vezes para eles é um assunto ainda um tabu,
Porém, talvez eles sejam, assim, o setor que mais já realizem práticas dessa natureza. Então, a gente tem que trazer mais clareza. E nós temos empresas pequenas aqui em Cuiabá, por exemplo, que dão, assim, show, sabe? Em práticas voltadas para as pessoas, para o meio ambiente e também de alinhamento societário que consegue aí, a longo prazo, transformar-se numa ferramenta de governança corporativa. Doutor, aqui, até aqui a senhora já explanou e deixa claro que isso não é um modismo, né? Não é de agora. A senhora acredita que a adoção do ESG é mais do que uma tendência e por que a senhora acredita nisso? Porque eu acredito nas pessoas. Eu acredito que as pessoas, elas querem... através das empresas, elas vão dentro até do movimento do capitalismo consciente, a gente fala muito do propósito, qual o propósito desses sócios e qual o propósito dessa empresa. Então, quando a gente olha para isso, é possível acreditar nas pessoas e entender que elas não estão preocupadas só com aquilo, né, que vai confortar o bolso ou afagar a alma. É algo muito maior. Então, quando a gente vê que a gente consegue exercer a nossa profissão, fazer bem feito e levar benefícios para todo mundo que está ali com você, trabalhando na luta, no dia a dia, e para o mercado mesmo, eu acho que isso traz realmente essa questão do legado, né? Que é o que a gente trata aqui no nosso livro. Até falamos... Desculpa, Camila. Não, pode ficar à vontade. Só para acrescentar, porque também tem a ver ainda com essa situação, em termos de legado, a senhora acredita também que a partir de agora, ainda mais fará-se uma exigência para negócios mesmos que a empresa tenha essa prática de ESG? Com certeza. Uma espécie de selo, já vi até alguém comentando sobre isso, né? A gente, assim, o relato integrado eu acho que é uma questão de alguns anos mesmo para ser obrigatório, mas especialmente as empresas que vêm de fora e também as que estão aí listadas, né, na bolsa, no mercado, isso já é muito comum. Eu preciso saber, então, por exemplo, um banco, né, eu preciso saber, ok, essa empresa tem um acordo de sócios, como que está o contrato social, quem que é o administrador, quais são os direitos, quais são as obrigações. Então, eu preciso saber eu preciso entender se existe alinhamento societário para saber se eu posso investir, se eu posso fazer uma parceria, se eu posso fazer uma joint venture, se eu posso... Então, quanto é que eu vou investir numa parceria? A gente percebe, por exemplo, as montadoras, né, as grandes que estão ligadas aí as novas tecnologias de carro. Então, pega a Volvo, pega a Toyota. Elas vêm fazendo muitas joint ventures e são grandes parcerias. Mas para eu fazer uma parceria e investir bilhões para desenvolver uma nova tecnologia sustentável de um carro, eu preciso saber como que está essa empresa. Quem é ela? Quem são os stakeholders? Quem são todos os que estão em volta aí desse mercado? E se é seguro eu fazer isso? Então, é por isso que eu preciso olhar para essa questão da governança e vai ser tal como se fosse um selo. Se não for, algumas instituições já têm isso, tá? Não é obrigatório, mas a médio e longo prazo, com certeza será. E, doutora, se a gente pudesse fazer um desenho aqui, né? Porque o pessoal às vezes está ouvindo, está começando a entender ou está entendendo um pouco mais, né? Além daquilo que já acompanha desse assunto, mas fala bem assim, eu queria um exemplo prático, né? Tem alguma empresa, alguma iniciativa que a senhora pudesse compartilhar conosco de como uma dessas ações é executada na prática? Olha, a empresa LX já faz essa ação de determinada forma para que a gente consiga ilustrar um pouquinho também na mente aqui do nosso internado, porque às vezes quando a gente dá exemplos, fica ainda mais fácil de compreender o quão fácil e o quanto essas iniciativas já vêm sendo aplicadas por muitas empresas, né, há muito tempo. A gente pode citar aqui o pessoal do Sicredi, vem trabalhando muito bem nisso. Podemos citar também a Casa Prado, que é inclusive uma empresa afiliada aí ao movimento do capitalismo consciente. Eles têm um trabalho social incrível. Então, o que eles perceberam? Olha, preciso olhar o entorno, eu preciso olhar a minha comunidade. A comunidade é um stakeholder, ela está direta e indiretamente ligada. Então, eles entenderam, eu tenho retalhos, eu tenho sobra de tecido, e o que eu vou fazer com isso? E aí eles começaram a entender e montaram um projeto com as costureiras, onde as costureiras podem levar, inclusive os filhos, todos os produtos que são confeccionados por elas, a renda é toda revertida para elas, em projetos para elas.
Então, foi um jeito que eles encontraram. Eles já tinham aquele material, aquele produto, né? Já eram retalhos. E eles criaram todo um projeto. Então, estou citando um detalhezinho desse projeto, porque ele é muito maior, sabe? O Big Lar também tem várias ações relacionadas a isso. Então, existem várias empresas aqui, tá? No hoje, que a gente consegue mostrar e perceber, tá? Que o quanto são valorizados, né? Para com os colaboradores, aqueles que estão dentro do negócio. Perfeito. Tem participação de ouvinte aqui, Pedro Panocchi. O teu xará, o Pedro, tá parabenizando também a entrevista, diz que tá gostando de entender um pouco mais. O Carlos também tá na nossa sintonia aqui. E o Ailton Costa perguntou se é possível que essas práticas interfiram nos critérios de remuneração das empresas. Doutora, fica à vontade para responder ao Ailton Costa. Tá ligado também à questão de remuneração dos servidores, dos funcionários. Tudo é uma questão de construção. Então, às vezes, existem empresas que, inclusive, dentro do planejamento estratégico, conseguem criar aí planos e cargos, né? Um plano de carreira que aquele, por exemplo, do dinheiro que volta, o lucro a mais do que foi projetado, consegue sim reverter e trazer mais benefícios, não só benefícios pro ambiente de trabalho, mas também pro bolso. Mas é uma questão de construção. Por isso que é importante olhar qual é o propósito da empresa, olhar o alinhamento societário. Aqui no livro a gente fala bastante da importância de conversas corajosas. A gente precisa de conversas corajosas, né? Que sejam alinhadas ali desde a estrutura societária e que elas desçam para que esses planos e esses benefícios cheguem para todo mundo. 8h48, Pedro Panocchi. Só situar aqui o pessoal que está chegando agora, quem está na nossa companhia. A gente está conversando nessa manhã com a advogada Luíse Menegassi, falando um pouco sobre esse cenário empresarial e os conceitos ambiental, social e governança, aquela famosa sigla ESG, como ele tem ganhado destaque como um componente essencial para a sustentabilidade e também longevidade das empresas. Um tema que Pedro Panocchi sempre fica ali de butuque, escutando as informações da rede. Final de semana, né, a gente tem ali o CBN Sustentabilidade também, que fale muito sobre esse assunto. Fica à vontade, meu amigo. Quase caminhando para a reta final, mas sei que você ainda tem aquela pergunta preciosa por aí. Tem, inclusive vou aproveitar, final de semana passado, acompanhando o CBN Sustentabilidade, a entrevistada falava de métricas, né? Que é preciso observar o que está acontecendo. Não é só dizer assim, vou implementar o ESG na minha empresa, mas é preciso acompanhar dados. Como é que é esse processo, doutora? E a gente tem que tomar cuidado, porque o greenwash, né? Então, assim, o que é isso? É você fazer que tem, falar que é, e realmente as práticas, e o que a gente tem visto no mercado é isso. Às vezes as empresas, elas investem milhões para mostrar que tem toda uma questão de sustentabilidade e depois uma ação desmonta tudo aquilo que foi feito. Então é importante ser. Por isso, Pedro, que eu volto. A gente tem que olhar para o que já é feito, para dentro da essência do alinhamento societário, para ir depois construindo novas ações. E esse momento de construir novas ações é que é importantíssima a governança. Porque quando a gente olha, né, e verifica ali quais são os documentos, e aí a gente traz para a formalidade da coisa. Então, não só do que é, mas vamos trazer para o papel. Eu preciso de um planejamento estratégico. Nesse planejamento, eu preciso medir. É importante medir para conversar. Por isso que é importante ter ali empresas pequenas hoje, já tem conselhos consultivos. Não tem o de administração, porque ainda não tem um porte para isso, mas consultivos, onde outros profissionais vêm para discutir o quê? Essas métricas, para mostrar o que está sendo feito, quais são as vantagens e todos esses benefícios. Então, é importante medir. É importante ter evidência de tudo isso. E para isso, a gente precisa olhar as políticas implementadas. Não é só falar, eu tenho LGPD aqui implementado, porque na minha empresa eu tenho compliance. Compliance, gente, é uma das ferramentas da governança. O LGPD, além de uma obrigação legal, óbvio, é também uma das ferramentas. Então, eu tenho várias outras políticas, dependendo do tipo do negócio. E isso, eu preciso ter a parte formal, mas eu preciso ter tudo isso estruturado e colocado no negócio. E aí que entra realmente fazer essa engrenagem rodar. Por exemplo, ter uma política de assédio. Ok, mas isso chega para todos os colaboradores? Então, eu preciso fazer isso acontecer. É a mesma coisa o ESG. Eu preciso comunicar e para isso eu preciso medir. Medir o que já é feito,
né, para poder medir, para poder mostrar realmente. E aí, nesse ponto, assim, existem, por exemplo, mais uma vez citando o movimento do capitalismo consciente, lá tem muito material, e assim, gratuito. Sebrae tem muita coisa, gratuito. Então, mas eu preciso colocar mais dinheiro nisso. Desculpa, não precisa. Você precisa de um bom alinhamento societário e botar realmente, estudar como é que você pode ganhar novos mercados olhando para isso. Era, inclusive, antes da gente finalizar, eu queria só voltar nesse tópico bem rapidinho, doutora, porque ainda alguns números que o Lucas aqui compartilhou conosco, essa pesquisa do Sebrae, por exemplo, 86% dos micro e pequenos empresários brasileiros têm pouco ou nenhum conhecimento sobre ESG. Você já vem falando aí alguns detalhes. Sebrae é um ótimo parceiro nisso. CDL. O movimento, ele é aberto para todo mundo, Aberto. A pessoa que quer conhecer, quer entender, quer levar ali, olha, tô aqui com raio-x da minha empresa, hoje eu tô nesse patamar, eu quero chegar em tal lugar, ou o que você me orienta. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, quais são os canais, como é que a pessoa pode se inteirar um pouco mais e, né, atravessar essa linha aí do desconhecimento. Todo esse material, ele é gratuito. Então, assim, você tem vários tipos de associações. O Sebrae tem muita coisa, muito mesmo, sabe? E eles estão investindo fortemente nisso, porque é uma questão de consciência. Eu preciso ser para depois transparecer para o meu negócio. Então, pequenos negócios que estão sendo criados hoje, amanhã serão grandes. E a gente precisa ter essa consciência no DNA, na cultura. Tanto no Sebrae como no movimento do capitalismo consciente, tem várias formas de associação. A primeira delas, que é a de entrada, você simplesmente vai como pessoa física, não tem custo, e você já começa a ser inserido dentro dessa cultura, sabe? De aprender realmente. Perfeito. Então, tem cursos gratuitos, tem aplicativo, tem material, tem livro, tem muita coisa. A empresa que se interessa, ela pode se associar também, aí já tem um custo, mas assim, existe toda uma trilha de conhecimento que ela pode fazer, que ela pode conquistar. Inclusive no YouTube, no canal deles, tem lá uma playlist lá que tem todas as empresas filiadas mostrando quais são as práticas. Então, são vídeos curtos, 15, 20 minutos, que você vai lá, você tem 1 milhão de práticas que você pode olhar e falar, isso eu faço, isso eu não faço. Então, o conteúdo tá super disponível, realmente olhar para isso, enfrentar conversas bem corajosas a nível societário, para que isso realmente desça do topo e consiga, porque se esse alinhamento, por que eu bato tanto na tecla? E é esse o ponto aqui de deixar a herança ou legado. Se o alinhamento ele não vem do topo, eu não consigo fazer com que essa ideia realmente chegue lá na ponta, para o meu cliente, para o produto que eu estou colocando, para o serviço que eu estou colocando no mercado. Perfeito. Mais alguma dúvida, Pedro Panocchi? Só compartilhar aqui com o nosso ouvinte que tem também as tecnologias que acabam ajudando, né, doutor, em termos da metrificação, e mais do que isso, tem profissionais que estão especializando-se na área. E quão é importante para uma empresa também ter essa questão da tecnologia e a formação desse novo profissional no acompanhamento ali da implementação do ESG. É super importante. A gente tem visto assim, a tecnologia ela vem para ajudar mesmo. Então a gente tem que usar tudo que ela tem de bom. E medir com a tecnologia ficou mais fácil ainda. E todo esse trabalho que a gente está conversando aqui, ele, inevitavelmente, ele é multidisciplinar. Então, eu preciso de um advogado, ele precisa todos esses consultores, né, de economistas, precisa de gente que está olhando isso para o mercado. E é muito comum, Pedro, a gente tem visto nos conselhos de administração cadeiras justamente para isso. Então, eles estão colocando nas grandes companhias, cadeiras nos conselhos de administração para trazer e tratar esse assunto. Por quê? Para ter esse olhar. É importante, da mesma forma que inovação e tecnologia. Então, inclusive, a gente está implementando em alguns conselhos, né, aqui no estado do agro, também cadeiras de inovação e tecnologia, colocando essa temática dentro. E aí, depois, lá na frente, subdivide. Mas é importante trazer, e é um trabalho bem multidisciplinar. Muito bem, agora sim, para a gente finalizar aqui, queria que você deixasse, doutor, algum conselho, alguma dica para aquele empresário que está começando, né, a considerar a implementação das práticas na sua empresa, ou aquele que já está mais meio caminho andado e quer acelerar esse processo, né, quer chegar ali em novos caminhos. Fica à vontade para essa reta final, também já agradecendo aqui a presença da senhora, a sua presença. Obrigada. E também o Lucas também está aqui, Pimentel, ele também não gosta de Lucas, aqui é Pimentel, ele falou que eu chamo ele de Lucas, ele falou,
falando, nem sei quem é essa pessoa. Fica à vontade de agradecer por compartilhar aí também esses ensinamentos conosco. E só uma curiosidade, advogada, você mesmo falou, né? As pessoas falando, advogada falando desse assunto, é um tema que já toca o coração há muito tempo. Como é que foi aí esse interesse por esse assunto? Eu sempre trabalhei em direito societário empresarial, ponto. Então, desde que me formei. Então, assim, há 10 anos atrás, quando eu fui fazer o meu mestrado aqui na UFMT, a linha era de ambiental. E eu fiquei naquela época, meu Deus, o que uma advogada de empresarial da área privada vai fazer aqui? E eu tive um orientador muito bacana, um abraço para ele, Marcelo Teodoro, maravilhoso. E ele me mostrou um universo de pontes que existiam. Mas ainda, à época, há 10 anos atrás, ainda era difícil esse mundo se conectar. E com o passar do tempo, então foi ali que a minha cabeça abriu. Despertou uma sementinha, isso. E com o passar aí dos anos, a gente vai percebendo que a advocacia, especialmente a judicializada, ela é boa, ótima, ok. Porém, a extrajudicial é onde realmente a gente faz o nosso trabalho valer a pena. É quando a gente consegue levar e concretizar as coisas sem aquele desgaste da via judicial. E foi nesse sentido. Então, tem, né, nosso escritório... Eu tenho 15 anos de advocacia, mas nosso escritório tem 20. Então, é nesse caminhar de levar realmente... não só a matéria do ambiental, da sustentabilidade, mas de que é possível construir negócios conscientes, gerando lucro, fazendo bem pro negócio e para as pessoas. Então, foi uma ideia que não foi do nada, ela veio sendo construída, sabe, ao longo desses anos. Que bom. E uma dica pra gente finalizar? Eu acho que pode parecer clichê, mas eu sou a moça que gosta de estudar o propósito. Então, eu quero entender qual é o propósito dessa empresa. Né? Eu gosto de olhar as pessoas que compõem essa empresa, porque é mais fácil tirar dali os valores que a gente consegue perpetuar. É mais fácil olhar para isso e falar assim, ó, todo mês você tem que mandar um relatório, Camila. Por quê? Porque, mas é chato, eu sei. Mas a gente precisa comunicar o que é feito da melhor forma possível. Isso tá no nosso valor aqui, ó. Tá vendo? É nosso propósito esse. Então, é mais fácil você mostrar o porquê das coisas quando você olha para isso. Então, eu sou a moça do propósito, eu gosto de olhar isso, eu gosto de investigar isso. Então, olhem para isso, para que vocês entendam como é que essas empresas vão ser longevas, olhem para o propósito delas. Onde encontrar o seu livro? Onde encontrar o livro? Na Amazon. Na Amazon, tá lá disponível, tanto físico... Herança ou legado. O que você deixará para a próxima geração? Isso. Doutora Luíse, Bruno Oliveira Castro e Emília Vilela. Isso, são muito os meus bem. sócios, isso mesmo. Agora sim, 9 horas, obrigada mais uma vez, obrigada Luquinhas. Vamos pro Repórter CBN e já já a gente tá de volta.